Paz seja convosco, povo de Deus, maravilha, sejam todos bem-vindos a mais um encontro da Conexão Pater. Hoje, nós estamos aqui de maneira digital, mas com a mesma garra, com a mesma vontade de desfrutarmos da presença do Pai, de aprendermos juntos a respeito do caráter paterno de Deus. E você que por acaso está chegando aqui pela primeira vez, saiba que a Conexão Pater é uma união de pais, uma mentoria de pais que vem ajudando pais em diversos lugares do mundo a exatamente conhecerem o amor do nosso Pai Celestial e espelhar o caráter paterno de Deus dentro de seus próprios lares, onde eles colocarem a planta de seus pés. Se você não assistiu às ministrações anteriores, você pode exatamente assistir às demais ministrações, que com certeza estarão abençoando a sua vida. Compartilhe o link dessa live com o máximo de pessoas que você puder, para que, de fato, outras pessoas possam estar sendo abençoadas também no nome de Jesus. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você pode se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, que é um canal dedicado à causa missionária. Você vai encontrar muita coisa boa que vai edificar a sua vida. Também na descrição desse vídeo, nós temos o link do canal da Conexão Pater, tanto no WhatsApp como no Telegram, onde nós interagimos quase que diariamente com centenas de pais, com conteúdos exclusivos. E uma vez por mês, nós temos os nossos encontros transmitidos aqui pelo YouTube, seja um encontro presencial, você pode levar a equipe da Conexão Pater até a sua igreja, ou seja digital, da forma que nós estamos fazendo aqui hoje. Então, nós estaremos agora orando, pedindo ao Senhor que nos dê a sua direção, que o nosso Pai possa estar manifestando o seu agir, o seu toque nos nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te damos boas-vindas, meu Pai, a esse momento de ministração. Sabemos, ó Deus, que é um momento em que o Senhor deseja falar aos seus filhos. Então, como os teus filhos, nós queremos agora sentar em teu colo, ouvir a tua voz. Nós queremos compreender todas as maravilhas que o Pai tem preparado para aqueles que te amam. Nós somos filhos amados do Pai. Abençoe todos aqueles que estão conosco, que o Senhor possa estar realmente se revelando a eles de uma maneira muito maravilhosa. Abençoe toda a ministração de hoje à noite, que tudo possa ser para a tua glória, no nome do Senhor Jesus, e que nada nos atrapalhe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Que bom que você já está conosco e, como você já conhece, nosso encontro ele é dividido em 3 momentos: o princípio, o aprendizado, né, e a interação. Princípio, aprendizado e interação. Cada uma delas trazendo exatamente um conteúdo maravilhoso a respeito do caráter paterno de Deus. Então, nós já temos aqui o missionário dele já está conosco, ele que vai estar nesse primeiro momento com a gente, trazendo o princípio. E o tema hoje é quando eles crescem. E aí? Você já se deu conta de como o tempo passa rápido? O que fazer, como reagir quando vão passando as fases da vida do seu filho? Quando é que realmente cai a ficha de que eles crescem e que agora o nosso posicionamento, as nossas atitudes vai mudando de acordo com as fases e as estações da vida. Vamos conversar um pouco sobre isso a partir de agora, no nome do Senhor Jesus. Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Tudo bom com vocês? Bom tempo que nós não se encontrava. Hoje estamos aqui mais uma vez, compartilhando um pouco das experiências da paternidade, essa experiência de ser pai, como criar nossos filhos nesse contexto de uma sociedade longe do coração de Deus, longe da vontade, dos valores, dos princípios do Senhor. Então, nós do Conexão Pater temos essas mentorias justamente para nós nos ajustarmos um com o outro, trocando experiência, trocando ideias, para que possamos crescer juntos e dar o melhor para os nossos filhos. E hoje é um tema bem interessante, quando eles crescem,
quando percebemos que ele já está grande, né, não é necessário apenas uma conta bem básica. Você precisa apenas de 5 Copas do Mundo para perceber que seu filho já é um homem, sua filha já é uma mulher formada, talvez até casada já, com filhos. 5 Copas do Mundo, né? 2002 foi a última Copa que o Brasil foi campeão. Para mim foi um dia desse, ali assistindo, né, tipo, jogador, Ronaldinho, tem mais jogadores. Para mim foi um dia desse, mas já faz 22 anos. Então, os 5 Copas do Mundo já é o suficiente para você ver que os seus filhos já é um homem, já é uma mulher, né? Apenas com 12 Copas você percebe que ele é um pré-adolescente ali. Hoje a sociedade já diz que é um adolescente, mas para mim, 12 anos ainda é uma criança. É justamente com essa idade que a gente vai falar um pouquinho a respeito de Jesus. Amém? Então, fica conosco aí, compartilhe, chama mais pessoas para assistir. Quando vai ficar gravado aí no YouTube, você pode compartilhar em outro momento. O importante é que nós juntos crescemos. Queria que você que tiver Bíblia em casa, você que tiver a palavra do Senhor no próprio celular, puder abrir no livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. É um texto muito conhecido da gente, é um texto bem próximo, mas eu queria dar uma ênfase nesse texto do que se respeita ao crescimento. E nada melhor do que ter Jesus como essa referência para o crescimento e ter os seus pais como José e Maria para nos dar exemplo. Lucas, capítulo 2, a partir do verso 41. Fala assim: Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, ele subiu à festa conforme o costume. Eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando de seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltando a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo-lhe perguntas. Todos que ouviram ficaram maravilhados com seus entendimentos e com suas respostas. Quando seus pais viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam à minha procura? Eu sabia que eu devia estar na casa de meu pai, mas eles não compreenderam o que ele dizia. Então foi com eles para Nazaré, e ele era-lhe obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Assim Jesus crescia diante de Deus, diante dos homens. Um minuto, vai lá, toma mais um irmãozinho. Papai está aqui, viu? Vai lá. Os meus filhos. Então, Jesus crescia diante de Deus, diante dos homens, em graça, em sabedoria e em conhecimento. Tá bom. O que eu queria compartilhar para vocês é essa experiência de ver nossos filhos crescendo. Eu tenho a graça de Deus em poder acompanhar diariamente a vida deles, poder diariamente acompanhar a vida deles, estar próximo deles, mas sem perceber e percebendo quando algumas atitudes, alguns posicionamentos, algumas perguntas, algumas ideias, eles já estão grandes. Sim, é o Daniel Filho e o Noah. Eu sou pai do Noah, esse é o Noah. O Noah está aqui um pouco, está sozinho. Eu e ele, irmãozinho, a mamãe saiu, e o Daniel Filho está ali. O Noah tem 5 aninhos e o Daniel Filho tem 7. Então, a gente vai se adaptando com esse crescimento deles, tentando engajar em algumas situações para não perder eles de vista, para não perder essa aproximação que nós temos deles. E Jesus aqui ele dá um exemplo sobre
em dizer, olha, eu vim fazer a vontade do meu Pai, vocês não sabem? É interessante, Jesus tinha aqui o máximo 12 anos. E eu fico imaginando como os seus pais, José e Maria, se comportou diante dessa posição de Jesus. Né? Na minha imaginação, pronto, vá, filho, vá, por favor. Na minha imaginação, Jesus já estava ali, num aspecto físico já uma criança, um adolescente, né? Mas a palavra descreve que ele era obediente aos seus pais, mas ele já estava ali tomando posições que José talvez não tinha mais como segurar ele. E o mais interessante nesse texto é que Maria, o texto fala que Maria guardava isso no coração, Maria percebeu isso, né? Tanto as palavras, percebeu já que Jesus estava crescendo. A partir do nascimento de Jesus até o ministério que ele começa a desenvolver, os seus 30 anos, nós não vê outro texto falando de Jesus, a não ser esse texto. E coube muito a nós pegar esse texto e trazer para nós como exemplo, como pai, como mãe, para poder gerar em nossos filhos condição que ele se envolva nas coisas do Senhor, se encaixe naquilo que Deus tem proporcionado para ele. E Maria sabia disso, José sabia disso. Né? Fizeram a pergunta como pai, como mãe preocupada, aflito, que já fazia há 3 dias que não via seu filho. Onde você estava, deixou nós angustiados, aflitos. Jesus traz essa resposta. Agora, trazendo para os nossos dias, contextualizando nossos dias, quando percebemos que os nossos filhos estão grandes, estão crescendo, o que fazer? Eu tive essa oportunidade de gerar nos meus filhos um caráter de Deus na vida deles, a partir do seu nascimento, de próximo. Tenho diariamente a vida próxima com ele, mas hoje eu vejo o comportamento do Daniel Filho, principalmente, que é o maiorzinho, tem 7, em breve vai fazer 8. Alguns comportamentos, Senhor, não fui eu que ensinei, Senhor, isso nem eu tinha observado. Mas já faz parte da nova fase que ele está começando a encarar. Fazer 8 aninhos, daqui a uns 3 anos, Deus permitindo, já tem 11. E vivendo numa sociedade hoje que tudo é mais apressado, tudo é mais rápido a acontecer. Mas hoje vejo meu filho com 7 anos, já já vejo meu filho hoje com 7 anos com um projeto de um jovem. Né? Ele entende muito bem que quer ir para os Estados Unidos, que quer engajar nessa área de astronauta, né? De viajar a outros lugares, no caso, ir para a NASA. Ele, a princípio, desde os 5 anos, ele tinha essa ideia, dos 4 anos, ele tinha essa ideia. Eu achava que era coisa de menino, mas tem enriquecido tanto ele que ele já sabe as profissões que um astronauta precisa ter, né? Já procura estudar algum inglês fora a matéria da escola, porque sabe a necessidade do inglês. Então, observando isso, nossa, rapaz, está crescendo ele. E o Noah, que está aqui do meu lado, a mesma situação. Noah, ele colocou no coração que quer ser um missionário, mas também quer desenvolver algumas profissões para engajar no seu chamado missionário. Né? Eu conversando com ele, 6 anos vai fazer ainda. Mas é impressionante que nossos filhos hoje têm um diálogo, têm uma conversa que eu me lembro que eu não tinha com meus pais. Né? Se tive, foi na minha juventude com outros amigos. Essas conversas que meus filhos têm comigo hoje. Mas é um crescimento tão rápido de ideias, de pensamento, de vontade, de propósito, de sonhos, que às vezes eu não sei nem como reagir, né? A não ser orar com a minha esposa em relação a algum comportamento dele de sonho. Então, quando eles crescerem, e para aqueles que têm uns filhos já adolescentes, já está na fase, né, da juventude, é outra experiência que pode compartilhar conosco e dizer que realmente é muito rápido. E é muito importante a gente ter diálogo com o nosso filho. A gente está sempre batendo essa tecla aqui no nosso live, no nosso presencial, quando a gente está conversando.
ter esse acesso direto com ele, estar conversando com ele, né? É até imaturo no momento, muito maduro algumas conversas, mas se a gente não entrar em alguns assuntos como relacionamentos próximos, até questão de namoro, questão de sexo, se nós não começar a introduzir mais cedo essa conversa como pai, como mãe com nossos filhos, a escola já pega rapidinho, infelizmente. Não a escola necessariamente, mas alguns conteúdos secundários que existem na escola, né? Os livros estão aí, a internet nem se fala. Então, se eles não ouvirem da gente alguns assuntos para ir engajando nesse crescimento deles, sobre profissão, sobre sonhos, sobre projetos, sobre vida sexual mesmo, nós não começar a ter esse assunto enquanto ainda é possível nessa pré-adolescência, até mesmo nessa faixa etária de 8 anos para cima, nós pode rapidinho perder esse acesso a eles. Então, nós, como pai, como mãe, nós que temos valores e os princípios do Senhor, somos nós responsáveis de fazer esse assunto. Então, fica aqui, né, já o meu encorajamento para ser intencional. Meu filho, hoje vamos conversar, minha filha, hoje vamos conversar sobre esse assunto. Mas pai, mas mãe, para quê? Por quê? Que lição é essa? Não, é necessário. E, lógico, sempre ter a palavra de Deus como base para toda a conversa, como estrutura para qualquer diálogo, né? Tá bom, filhinho? Vai lá, vá, mamãe, chega já. Essa é a presença de um pai. Então, meus amigos, minhas irmãs em Cristo, o que eu encorajo a você, quando percebemos que estamos crescendo, já é tarde para muitas coisas que nós poderíamos aproveitar aí quando ainda é pequeno. Talvez os seus filhos já é jovem, já é um adulto, já tem uma vida formada, já até mesmo mãe, pai, mas, como eu sempre falo aqui, né, conselho não perde, não tem validade de tempo. Sempre é possível a gente aconselhar os nossos filhos. Sempre é possível. Porque, por mais que ele já esteja grande, ele não chegou à sua idade ainda. Então, a idade que você tem já é o suficiente para você ensinar e orientar o seu filho. Se você tem 60 anos, se o seu filho tem 40, você tem 20 anos na frente dele. Você teve etapas que passou que você precisa, que tem como ainda orientar e ensinar o seu filho. Mas isso tudo cabe numa mesa. Eu costumo dizer que a mesa é o móvel mais importante de uma casa. A gente acha que é uma geladeira, a gente acha que é uma cama para dormir, a gente acha que é um fogão, não, mas é a mesa. A mesa é o móvel mais importante da casa. Porque, biblicamente falando, a mesa era um lugar de relacionamento, é um lugar de comunhão. E como pai, como mãe, nós precisamos ter esse tempo com nossos filhos, tempo de relacionamento, tempo de comunhão. Não, filho, com licença, viu? Então, quando percebemos que eles estão grandes já, quando estão crescendo, como eu falei, é necessário apenas uma Copa do Mundo para que nossos filhos já estejam andando, falando e estudando. 2 Copas do Mundo é necessário para que nossos filhos já estejam com conversas que nós, né, quem tem os seus 40 anos, 50 anos, não tinham com 8 anos de idade. Hoje, nossos filhos com 2 Copas do Mundo já é o suficiente para ter conversa, tanto na parte da tecnologia, na parte digital, né, na parte social e outras conversas. Quando já temos 12 Copas do Mundo, como já temos 12 Copas do Mundo, nosso filho já é pré-adolescente. Alguns dizem que já é adolescente. E quando já é 5 Copas do Mundo, nosso filho já é um adulto. Então, é necessário rápido a gente criar vínculo de relacionamento, para que quando percebemos que eles estão crescendo, nós não nos perdemos. Agora, o mais dificultoso, vou trazer para você uma experiência aqui, é essa questão de liberar, né, a corda. Tem um processo do cordão umbilical ser cortado, existe um momento certo para isso, do cordão umbilical ser cortado, mas liberar a corda, ou seja, né, a gente segurando a corda e afrouxando até onde eles podem ir.
esse é um processo que muitas vezes é doloroso, né? A gente tem certa dificuldade emocional para isso, né? A gente tem certo receio, às vezes sem perceber a alta proteção, né? Se torna uma dificuldade para o próprio crescimento deles. Não, por favor, meu filhinho, vai lá, por favor, vai lá, vai. A alta proteção é uma dificuldade que nós temos que nós, às vezes, geramos nos nossos filhos e eles ficam um pouco receosos de novos desafios. Né? Então, é um cuidado que nós precisamos ter sobre a autoproteção. Mas a questão da corda, e liberando essa corda, isso é necessário com o tempo. O Daniel Filho e o Noah iniciaram um treinamento próximo, né, com jiu-jitsu, com 3 dias na semana. O Noah não aguentou só 2 semanas, porque no treino levou uma pancadinha na orelha e chorou e não quis mais voltar. Mas o Daniel Filho tem continuado. Mas eu me lembro que, inclusive, o professor, né, que é no comando militar daqui da polícia, né, o professor é um sargento da polícia, um cara, né, com muita disciplina, e louvo a Deus por esse professor tem ajudado muitas crianças aqui na comunidade. Então, esse professor, ele é muito firme na sua exposição, né? E quando eu vi ele chamando a atenção do Noah, a primeira vez, né, o Noah com 5 anos, eu sentado lá observando, o coração estruturou, porque até o momento eu e a mãe dele era o único que chamava a atenção do Noah na nossa vista, a não ser na escola, né, a não ser na sala da igrejinha, mas na nossa vista, eu e o Noah, eu e a mãe dele eram os únicos que chamavam a atenção, e ele chama assim de uma maneira bem posicionada mesmo, porque ele sabe que em comunidade ele precisa ter uma posição séria, que muitas crianças não têm um pai para ter uma direção. E eu vendo ali, botando Noah em disciplina, porque realmente o Noah não estava contribuindo com o treino, botou Noah em disciplina. E outro momento outro treino chamou o Daniel Filho. Eu vendo isso, meu Deus, às vezes deu vontade de pegar eles e falar assim, bora. Mas não, faz parte do desenvolvimento deles. Eles vão encarar novas realidades, né? Os filhos que estão iniciando o segundo ano, são novas ideias, são novas informações, são novas pessoas, novas estruturas, aqueles que estão entrando em faculdade, aqueles que estão no primeiro trabalho, aqueles que estão iniciando um curso profissional. Então, a gente fica preocupado com o transporte, com a segurança, que tipo de pessoa, como está sendo. Mas é necessário a gente soltar a corda, afrouxando a corda. Agora, porém, né, não abrir mão dessa corda ainda, porque ainda estamos debaixo da nossa cobertura, ainda estamos debaixo do nosso direcionamento. Mas afrouxando a corda, soltando a corda, isso faz parte do processo de crescimento. Então, recentemente eu tive essa experiência com os meus filhos, né? Novas pessoas orientando eles, assim, disciplinando mesmo, mas eu entendi realmente, tenho entendido que isso faz parte do processo do crescimento deles. E isso é bom, eu estava numa aula onde tinha, além de trabalhar na questão física dele, vai trabalhar na questão de comportamento e de algumas reações, né, sobre violência e também muita disciplina. Então, tem sido para mim um desafio, né, ver agora só o Daniel Filho, no caso, né, tendo essas orientações. Mas faz parte do processo de crescimento. E quando eles crescem, né, quando percebemos que não é mais aquela menininha, né, que a gente botava no colo, né, que ainda tocava uma fralda, que dava a toalha no banheiro, né, higienizava aquele menininho que tinha aquele cuidado de não cair, de botar no braço, de saculejar. Quando percebemos que não é mais esse, quando percebemos que não é mais aquele que a gente vai ensinar tarefas, segurar a mão, orientar, porque ele já se torna autossuficiente, o entendimento, entende que já não precisa mais, né? Muitos deles, até nessa faixa etária de criança ainda, às vezes não quer nem o acompanhamento do pai na escola, porque tem vergonha, enfim, né? Quando percebemos que eles estão crescendo, o que fazer, como eu trouxe agora, exatamente, tem uma corda que precisamos segurar, afrouxando ela um pouquinho, mas não soltar, só afrouxando.
né? E quando estamos seguros ainda temos a certeza que eles estão próximos e ainda está no nosso alcance dessa corda. Mas é necessário também ter cuidado com a alta proteção, porque essa alta proteção pode gerar dificuldade na vida deles. Foi o que eu percebi quando eu vi o Daniel Filho no sendo advertido ali, até mesmo entrando em disciplina, né? Fazendo alguns exercícios físicos para poder pagar, né, a dificuldade que foi gerada do treino. Então, a minha autoproteção quis agir ali, mas eu percebi, não, agora eles precisam entender, né, que é um novo ciclo, né, e eu preciso entender mais ainda, a mãe precisa entender mais ainda. Então, dentro de uma sociedade que hoje, onde vai encorajando as crianças a ter alta liberdade, a ter um posicionamento já na período da sua infância, sociedade que diz sobre isso, a criança tem que ser assim, nós precisamos estar seguros na corda que estamos segurando nossos filhos. Mas não podemos também amarrar ele, nós, e levar toda a nossa vida. É necessário soltar. O Brasil, né, culturalmente falando, o Brasil é um país de todo mundo junto e misturado, né, do que se diz respeito à família, a parente. Né, é bem natural você ver, principalmente em comunidades, né, em morros, em vielas, em ribeirinhos, onde pai, mãe mora com a avó, com a bisavó, com a tataravó, aí tem um tio, tem um primo, tem a tia, tem todo mundo junto ali, às vezes numa mesma casa, às vezes uma parede divide uma casa da outra, mas é bem comum, né, esse acesso. Só que isso é um problema, honestamente falando, para uma cultura, um desenvolvimento de uma cultura. Isso é um problema. A gente começa a estudar algumas outras culturas, a gente vê que não tem para onde fugir. De alguma cultura, quando o filho fica de maior, a filha fica de maior. Agora, vai viver a sua vida. Né? Tem alguns pais que ainda seguram um pouco, porque está finalizando a faculdade, mas normalmente essas culturas também de primeiro mundo, desenvolvida, quando os filhos ficam de maior, soltou a corda, soltou a corda, né? Liberou a corda. Então, quando se trata de Brasil, nosso cuidado é triplo. Precisamos ter esse cuidado. Até que ponto, né? Hoje a gente vê jovens, não, jovens não, homens e mulheres com seus 30 e poucos anos, 40 anos dentro de casa, né? Na casa da mãe, na casa do pai. Né? Honestamente falando, isso está fora de um desenvolvimento familiar, de uma continuação de uma história. Tanto é mal para quem está, permaneceu, como é mal para os pais. E cada um tem o seu rumo para seguir, tem a sua construção de família, de vida para seguir. Né? Então, o Brasil é muito disso, por isso que a gente tem muita dificuldade em se desenvolver em muitas áreas dentro da sociedade. Mas quando a gente vai para a Escritura Sagrada, a gente vê esse ensinamento dado. Né? A gente sabe que a cultura judaica, né, não vou dizer que é parecido com a cultura brasileira, mas essa aproximação de família é bem mais comum, mas lá existem limites. Né? Jesus ele viveu, né, com seus pais, mas quando ele percebeu, seus pais percebendo também que estava crescendo, essa corda começou a ser soltada. Daí Maria foi afrouxando a corda sobre Jesus. Porque primeiro sabia qual é o propósito dele para essa terra. E segundo, que dentro de uma cultura é bem natural deixar os filhos ir. Eu já enfatizei isso e costumo falar. Nós não fazemos filhos para nós. Primeiro, Deus nos dá os filhos. Filhos vêm direto do coração de Deus. É Deus que nos dá filhos. Não é nós que planejamos ter filhos. É Deus que nos dá. E quando Deus nos dá esses filhos, cabe a nós cuidar até o tempo determinado de nós enviar ele para o mundo. Lançar ele para o mundo. Nós somos como um arco. Nós, os pais, o homem, a mulher, o esposo, o pai, a mãe, são como um arco. Né? E o filho é aquela flecha que a gente vai, encaixa naquela liga e vai puxando até o máximo possível. Quanto mais a gente puxar, mais lançar longe vai os nossos filhos. O nosso filho
é essa flecha que vai à distância. Mas tem um momento certo de soltar. Antes de chegar nesse momento de soltar, existe o processo de esticando, né, a liga para que o fio seja lançado como um flecha. Então, é necessário nós entender isso. Então, qual o momento certo? Quando nossos filhos estão crescendo, né? Qual o momento certo da gente ir soltando essa corda e afastando mais e se distanciando dele, não gerando essa alta proteção, né, para não prejudicar tanto eles e também a nós, inclusive a uma sociedade, prejudicar até mesmo o de uma sociedade. Então, quando eles estão crescendo, né, com esse tema de hoje, com essa palavra que a gente aprende um pouco mais sobre, através de Jesus, naquela conversa ali, onde ele ficou 3 dias distante de seus pais, aprendemos muito sobre isso, né? Mas o importante é nós entender que nós temos nossos filhos para nós, lançamos ele para o mundo, mas da maneira que nós lançar é que vai diferenciar, né? Eu não tenho como dizer qual a melhor maneira de a gente lançar nossos filhos para o mundo. A melhor maneira de lançar nossos filhos para o mundo é com a palavra do Senhor, é com os valores, é com os princípios de vida, é com a orientação daquilo que Deus nos deu para dar para os nossos filhos. Porque quando ele chegar na sua pré-adolescência, conhecer aqueles convites fora do padrão que nós ensinamos, pais ensinou na sua infância, quando ele chegar na juventude, né, novos desafios, novos relacionamentos, né, trabalhos profissionalizantes, faculdade, quando chegar na fase adulta, eles vão saber aonde chegar e como chegar. A flecha que foi lançada vai cair num lugar saudável. Então, quando eles estão crescendo, cabe nós hoje ter tempo com nossos filhos, conversa, diálogo, ter essa mesa para sentar, para conversar, tempo de relacionamento, tempo de comunhão, para que quando a gente perceber que eles estão crescendo, não seja tão difícil para nós, né? Não seja tão doloroso soltar mais essa corda que vai conduzir eles. Ok? Então, nesse tempo que a gente, nesse momento, esse princípio, né, a gente traz esse entendimento sobre que é necessário um diálogo antes com nossos filhos, numa roda de conversa, num tempo de comunhão, né, um tempo de convivência, num relacionamento. Os saberes é como exemplo, mas podemos ter outros, né, acessórios. O importante é nós ser intencional. Nunca vamos ter tempo, eles nunca vão querer, nesse período de adolescência, até mesmo para de criança. Nós precisamos forjar essa situação e criar relacionamento para que esse diálogo nós possamos entender tipo, até onde podemos afastar essa corda para os nossos filhos e quando nós lançar ele, nós ter a certeza aonde eles vão parar. Bem? Então, essa noite, nesse primeiro momento, a gente quer ter esse tempo com vocês e continua aí, a gente ter o segundo momento, né? Vamos ter o último momento, que é dialogar com vocês. Então, ainda dá tempo de compartilhar. Um abraço. Maravilha, maravilha. Olha quantos ensinamentos valiosos aqui, né? Fiz muitas anotações aqui sobre o que o Deira estava falando, algo muito maravilhoso, né? Há quem diga assim, né? Vai devagar a tempo. Mas não tem como você controlar o tempo, né? Não tem como você frear o tempo. E, na realidade, o que nós precisamos fazer é viver intensamente cada momento, aproveitar, de fato, cada fase da vida dos nossos filhos, né? Porque a fase que passou, ela já não volta mais, né? Então, nós precisamos
viver intensamente, aproveitar cada oportunidade, não perder o time, né? De cada nova fase, de cada nova situação, de cada nova realidade, né? Com os nossos filhos. Eu lembro de alguns marcos, assim, né, que para os meus pais foram meio que um choque de realidade no meu próprio crescimento, né? Eu comecei meu envolvimento com a obra missionária muito cedo e aos 14 anos eu já comecei as minhas viagens missionárias. E depois eu fiquei sabendo de uma conversa que meu pai teve com minha mãe e a conversa era: esse menino está viajando demais, né? Então, é exatamente esse ir soltando a corda aos poucos, né? Como o missionário Deira falou agora. Outro momento também, assim, que eu lembro muito interessante, que foi um choque, né, de realidade para os meus pais, mais especificamente para minha mãe, né? Então, minha mãe sempre foi uma pessoa que gostou e ainda hoje gosta, né, de fazer muitos favores. Então, inclusive favores, né, para a família. No caso, para as minhas tias, para os meus primos. E, e eu cresci nesse ambiente, né, de serviço, de auxílio ao próximo. Então era muito comum minha mãe chegar e falar: olha, tem que ir na casa de fulano para resolver isso. Olha, preciso que você entregue isso na casa de fulano, preciso que você busque isso na casa de Beltrano. E quando eu comecei a crescer e comecei a ter os meus próprios compromissos ou a minha própria agenda, fosse pela obra missionária ou fosse pela escola, né, as demandas da escola que foram aumentando, então tinha trabalho de equipe, tinha pesquisa para fazer numa biblioteca, tinha alguma realidade assim. Então, às vezes, minha mãe ficava um pouco chateada quando ela dava a palavra para alguém de que iria fazer alguma coisa, mas confiado na minha pessoa. Então, minha mãe demorou um pouco, né, a perceber que ela não podia mais assumir compromisso em meu nome, sem saber de fato, né, qual era a minha programação, sem saber de fato o que eu precisava fazer, o que eu precisava realizar. E outro momento assim também bastante interessante foi quando eu estava pregando já na igreja e meus pais estavam sentados ali me ouvindo e comentando, né? Quem diria que esse dia ia chegar? Porque até então meus pais estavam sendo os meus pastores ali na igreja. Então chegou um momento em que eles já estavam, né, me vendo ser o porta-voz de Deus ali naquele momento como pregador da palavra de Deus, como um pastor auxiliar da igreja. Então, pelo menos aí 3 marcos muito interessantes que eu percebi que meus pais demorou um pouquinho cair a ficha neles, né, de que eu já estava crescendo, já estava vivendo uma nova fase da minha vida e que eles precisavam se ajustar, né, precisavam realmente compreender essa realidade, as novas demandas que foram surgindo. Como o Deira falou, né, ir soltando as cordas aos poucos, né, não abandonar a corda e nem muito menos amarrar, mas é saber dosar a medida certa, né? E eu acredito que para isso, conhecer, entender um pouco cada fase que nossos filhos têm vivido, acredito que é de fundamental importância, né? E eu preparei aqui exatamente algo muito interessante, um resumo, né? Para que possa ser uma luz para nos ajudar, né, a compreender cada fase e a partir daí nós começarmos também a ter uma clareza melhor do quando e do como afrouxar essa corda, do quando lançar os nossos filhos para o mundo. Eu sei que não é fácil, não existe uma fórmula fechada, mas existe direcionamentos, né? Cada estação do ano tem o próprio grito de socorro e o próprio salto para a alegria. Né? O grito de socorro, porque muitas vezes os pais põem a mão na cabeça e dizem: meu Deus, cresceu e eu nem vi. Né? E o salto para a alegria no que diz respeito às novas conquistas dos filhos.
É espantoso, irmãos. Quão poucos pais estão conscientes das necessidades de seus filhos nas diferentes fases da vida. Apenas poucos homens entendem que alguns tipos de estímulos não devem ser dados durante períodos específicos. Interessante a gente começar a pensar sobre isso, né? Então vamos começar a refletir aqui sobre essas fases, né? Porque cada momento da vida dos nossos filhos são fases que demandam necessidades diferentes. A fase de impacto da mãe, por exemplo, é do nascimento até os 5 anos de vida. Isso não significa que os outros anos não são importantes, mas as mães são as responsáveis pelos desenvolvimentos primários. Se nós formos comparar aqui, né, a palavra de Deus usa a figura do oleiro modelando o barro. Então, nessa fase inicial, as mães, elas são oleiras da vida da criança. Elas têm um papel mais importante durante esse período de tempo. Já a primeira fase de impacto do pai é dos 6 aos 11 anos de idade. O pai se torna, nesse ponto, o oleiro primordial, né? O influenciador primordial na vida da criança, onde vai começando ali moldar o caráter da criança. Então, nessa fase, a criança, literalmente, o desejo dela é imitar o pai. A fase de impacto dos colegas, dos amigos, é dos 12 aos 18 anos de vida. Essa é a fase da aventura em grupo. É a fase em que o indivíduo aprende as habilidades sociais, como se encaixar na sociedade, e ele aprende isso principalmente a partir de seus colegas, né? Por isso que é chamada de aventura em grupo, porque os colegas começam a exercer mais influência do que os próprios pais durante esse momento de vida. A segunda fase de impacto paterno é dos 19 aos 21 anos de idade. Embora os filhos ainda sejam muito ligados aos colegas, nessa fase, né, de 19 aos 21 anos, o pai tem grande papel a desempenhar no reforço do filho para a idade adulta, a partir dos 21 anos. A fase do impacto cultural ocorre a partir dos 22 anos para frente, né? É a partir desse momento em que os filhos maduros precisam permanecer firmes nos próprios pés, né? Quando eles criam asas, como se costuma dizer, né? Quando começam a deixar o ninho. Enquanto os ventos e as tempestades culturais tentam dobrá-los em todas as direções. Embora não haja um desenvolvedor primário para cada fase de crescimento, tanto a mãe quanto o pai são importantes ao longo da vida dos filhos. No entanto, a prioridade de quem exerce o papel secundário deve ser validar as decisões de quem exerce o papel principal em cada fase. O que a gente vê muito, né, são os pais discordarem sobre a forma de educar os seus filhos. E isso se dá muitas vezes por não entender qual é a fase em que o pai ou a mãe terá o papel principal na influência do filho. Uma coisa é fato, gente, todo ano conta. Vamos começar aqui, por exemplo, falando da primeira fase. É a chamada fase da casa, dos 0 aos 11 anos de idade, onde a casa, onde a família exatamente exerce o principal fator influenciador. Nesta fase de formação intensa, 2 subfases dominam: os anos de impacto da mãe e os do pai. Entre os fatores críticos da fase da casa estão o desenvolvimento intelectual, né? Olha como é interessante, né? Que acontece principalmente nos primeiros 6 anos de vida, e o desenvolvimento físico, desenvolvimento sexual, né? Que começa quando a puberdade é atingida. O desenvolvimento sexual das meninas começa geralmente entre 9 e 11 anos. Já para os meninos, entre 11 a 13 anos. Definir esses fatores chaves nos permite ser mais específicos na descrição das características e necessidades de cada fase de desenvolvimento de uma criança. Por exemplo, o primeiro ano. Mesmo a partir das primeiras horas após o nascimento, é a mãe que transmite uma sensação de intimidade para o bebê. Muitas maternidades, inclusive, encorajam a mãe a ter um momento de pele com pele, né? Com pele com pele com o filho assim que ele nasce.
tal intimidade vai determinar em grande medida com como essa nova pessoa vai ser capaz de lidar com intimidade emocional durante os anos posteriores. Olha que coisa interessante, né? Inclusive, o Dr. Erickson, ele sugere que a confiança e a desconfiança também são aprendidas nos primeiros anos de vida. Dos 2 aos 3 anos de idade, estes anos são frequentemente chamados, né, o terrível período, né, dos 2 e 3 anos, ou como alguns também chamam, a adolescência dos bebês, por aqueles que estão frustrados com seu filho a passar para a primeira fase de independência. A criança pode andar com suas próprias pernas e quer investigar até onde ela pode ir. Essa é a fase, irmãos, em que a criança aprende a autonomia ou a incerteza. E aí os pais começam a correr para lá e para cá, né? Porque a criança ela não para. É no processo de explorar que elas desafiam seus próprios limites. É essencial que os pais comecem a dar a seus filhos a oportunidade de tomar decisões. Como, por exemplo, qual é a cor do suco que você gostaria de beber? Vermelho, amarelo ou verde? Deixe a criança tomar a decisão e os ensine a manter suas escolhas, para que comece a aprender que escolhas têm consequências. Né? É aqui, neste momento, né, que você vai começando a soltar um pouco a corda, como o missionário Deira falou. Por exemplo, hoje mesmo, eu tive que passar por essa situação. Né? Fomos à igreja, temos ensinado para o nosso filho, o Eliel, que não se leva brinquedo para a igreja. Né? Então, se lá no culto infantil tiver, após o ensinamento da palavra, um momento de brincadeira, é uma outra situação. Mas nós não ensinamos o nosso filho a levar brinquedo de casa para a igreja para ficar brincando durante o culto, mesmo quando não é dia de culto infantil. Ah, fica aí brincando porque não é culto das crianças. Não, nós ensinamos já desde cedo que a igreja é um lugar de reverência, de cultuar ao Senhor, não é um parque de diversões. Se aí é interessante porque hoje meu filho levou, né, um brinquedo de casa, e eu combinei logo com ele antes de sair de casa, olha, vai deixar o brinquedo dentro do carro. Perfeito, combinamos, ele disse, papai, eu vou deixar dentro do carro. Quando chegamos da igreja, que fomos descer, ele então queria, obviamente, né, levar o brinquedo e não deixar o brinquedo dentro do carro. E aí automaticamente eu tive que lembrá-lo, o que foi que você decidiu, você combinou com o papai que iria trazer o brinquedo, mas não ia entrar na igreja com ele. O brinquedo está dentro do carro. E aí ali, meio que relutante, mas ele entendeu, né, que é importante. E ali também eu já comecei a trabalhar com ele, dizendo, olha, quando nós damos uma palavra, nós temos que cumprir. Nós somos homens de Deus, nós somos meninos de Deus. E meninos de Deus cumprem a sua palavra. E ele entendeu. Né? Então, começar a dar oportunidade para o filho tomar decisões nessa época, nesse momento, é muito importante. E ele já vai começando também a entender, né, que escolhas têm consequências. Esses também são os anos das frustrações emocionais, que muitas vezes acabam em birras, manifestações violentas de raiva, frustração ou súbita explosão de mau humor. É tão essencial na vida de uma criança que a sua vontade seja moldada sem que o seu espírito seja quebrado. Né? Então, inclusive, isso aqui pode ser um tema de um próximo encontro, né? Como dosar disciplina, né, com o respeito da vontade da criança. A forma como a criança é disciplinada é absolutamente essencial nesses anos. E aí a gente chega dos 4 aos 5 anos de idade. Esses são os últimos anos em que a mãe é a figura principal no desenvolvimento da criança. De acordo com o Dr. Erickson, durante esses anos, a criança aprende a diligência, né, ser zeloso, ou a inferioridade, aquele sentimento de incapacidade. Nessa fase, as crianças devem ser capazes de expressar linguisticamente de forma mais clara, né, aquilo que elas sentem, aquilo que elas desejam. E, portanto, as frustrações devem diminuir. A criança deve começar a fazer tarefas domésticas para aprender responsabilidade e afirmar suas habilidades. E aqui a gente começa a ter esse choque de realidade que o missionário Deira comentou, né?
sobre essa questão de alta proteção, ou superproteção, como alguns também chamam, né? A gente não pode subestimar o crescimento dos nossos filhos e também não pode superestimar. Dar a eles, por exemplo, desafios que eles ainda não são capazes. Mas também a gente não vai inibir, né, com que eles cresçam, com que eles amadureçam. Veja que o texto bíblico que o missionário Deira nos trouxe é bem claro, que Jesus ele crescia diante de Deus e dos homens. Então, dos 6 aos 8 anos de idade, é a fase em que a criança está se movendo gradualmente do abraço da mãe para o abraço do pai. O papel paterno nessa fase é afirmar as fortes capacidades da criança e ensinar-lhes habilidades básicas da vida, como, por exemplo, a limpeza do quarto, do seu próprio quarto, para o benefício da rainha do castelo, da rainha do lar, que é a sua mãe, né? A mãe da criança, no caso. Mas para o fim do 8º ano, a criança deve começar a compreender, ela começa a compreender o impacto do espírito sobre o corpo e a alma, ou seja, a vontade. Esta é, espiritualmente, uma fase muito madura, em que a criança deve começar a expressar sua lealdade espiritual, começar a escolher quem é o seu Deus. Por isso que ela precisa ser ensinada desde cedo. E a educação sexual também deve ser feita pelos pais desde muito cedo, aproximadamente a partir dos 3 anos de idade. Apesar de a maioria das crianças só vão encontrar interesse sobre esse tipo de assunto com cerca de 8 anos de idade. Mas, como o missionário dele colocou muito bem aqui, a escola está tratando isso, né? O avanço da sociedade está aí, erotizando as nossas crianças. Então, não é que você vai esperar ele chegar aos 8 anos para falar sobre a sexualidade, né? Inclusive até como proteção para os seus filhos contra abusos, por exemplo, você precisa começar a ensinar sobre essas coisas. A maioria das crianças com 9 anos de idade, por exemplo, elas já foram de alguma forma expostas a imagens sexuais ou sensualmente explícitas, né? Vídeos ou conversas. Então, se você não discutir sobre esses assuntos com seus filhos, eles serão educados pelos colegas e qualquer outro tipo de material que apareça na frente deles, o que pode facilmente levar a um conceito muito errado sobre sexualidade, né? E em alguns casos gerar, inclusive, um vício muito forte em pornografia, masturbação e coisas prejudiciais. Olha como é interessante você começar a entender qual é o momento de afrouxar a corda, entender que eles estão crescendo, né? Dos 9 aos 11 anos de idade, é a fase em que a maioria das meninas está entrando na puberdade e seu corpo se torna capaz de reproduzir. As mães devem estar emocionalmente perto das filhas, já que essa é uma fase de incerteza, exige conforto emocional e confiança física. É absolutamente essencial que os pais afirmem a beleza física da filha e a destreza, né, as habilidades físicas do filho. Meninos se desenvolvem fisicamente mais tarde do que as meninas. E, portanto, os pais devem ser muito cuidadosos para não aumentar a sensação de incerteza física dos meninos nesses anos de desenvolvimento. Comentários pejorativos não são permitidos, nem hipótese alguma, né? A outra responsabilidade principal do pai nesses anos é ajudar no desenvolvimento do senso de identidade da criança. Isso faz parte do movimento de sair dos braços para os ombros do pai, né? Uma fase de maior independência. Então, nessa fase, os pais também preparam os filhos para passarem da fase do ambiente de casa para a fase de aventuras em grupo. Antes que a criança saia da fase de casa, ela deve conhecer componentes essenciais da sua identidade, tais como os valores fundamentais que são o alicerce de sua vida, como principalmente, por exemplo, a questão de cidadania, a questão de fé, né? Que são essenciais, né? São componentes essenciais da sua identidade, tal como os valores fundamentais que são o alicerce de sua vida, como o porquê de fazer as escolhas certas, como escolher o amigo certo, né? Esperamos que nossos filhos estejam preparados para passar para a próxima fase, que é a fase 2, que é a chamada fase da aventura em grupo, que vai dos 12 aos 18 anos de idade.
Essa fase, né, se resume em aprender a ser parte da comunidade. No caso, a comunidade de amigos. De agora em diante, os amigos terão o principal impacto na vida de seus filhos. Segundo o doutor Etienne, o adolescente começa a explorar a construção de várias áreas de resolução de problemas criativos do cérebro. E, mais uma vez, é essencial nessa fase que a criança aprenda habilidades básicas. Habilidades básicas em que sentido? As habilidades sociais. Para a manutenção de um bom casamento, ser um bom cidadão e ter um emprego para o seu sustento. Aos 12 anos, por exemplo, é o momento em que eles procuram se encontrar, onde se encaixam. É a busca mais essencial do adolescente no primeiro ano dessa fase de aventura em grupo. Aos 13 anos, é o primeiro rito de passagem. É importante para o filho ser liberado e lançado para a próxima fase da vida por seus pais, né? Para que a gente comece a entender melhor, né, quando os nossos filhos crescem, eu acredito que ritos de passagem são extremamente essenciais, que marca, né, não só na vida dos pais, como na vida dos filhos. Como que vai ser o nosso comportamento como pais daqui para frente? Como que vai ser o comportamento do nosso filho? O que se espera dele daqui para frente? Então, o primeiro rito de passagem aqui acontece exatamente aos 13 anos, né? Dos 14 aos 18 anos, durante e essencialmente no final dessa fase, o adolescente presenciará um desenvolvimento de inteligência emocional muito rápido. O período entre os 16 e 18 anos é o tempo certo para desenvolver a capacidade de liderança, o que também cria oportunidade para o jovem definir tendências para os adolescentes mais jovens e, simultaneamente, estabelecer as bases para entrar na próxima fase. Qual é a próxima fase? A fase adulta, que é a fase do amadurecimento, né? Dos 19 aos 21 anos. Nessa fase, os filhos algumas vezes se mudam, né? Saem de casa, vão morar sozinhos. Esse é o natural, né? Não como está acontecendo com muitos hoje, que, como o missionário dele falou, que gente que não quer crescer, que são imaturas, né? Tem 30, 40 anos e ainda mora na casa dos pais, depende dos pais, né? Então, nessa fase, entre 19 e 21 anos, é quando o seu novo ambiente pode exercer um impacto dominante na vida dos filhos, né? Creio que em casas saudáveis, o papel do pai nessa fase deve ser dominante. Por quê? Porque dos 19 aos 20 anos, estes são os anos críticos para estabelecer uma identidade pessoal. E se o pai, né, ele tinha uma conexão íntima com os filhos durante os primeiros anos de impacto paterno, né, lá a partir dos 6 anos, e mantiveram um bom relacionamento por meio da fase de grupos e aventura, os filhos vão voltar para o pai na fase do amadurecimento na busca de quê? De sabedoria. É no final dessa fase que passam para a idade adulta e têm de estar prontos para assumir todas as responsabilidades que essa fase traz. Aos 21 anos, este é o ano em que entramos definitivamente na fase adulta. E aí é onde nós aconselhamos aqui um novo rito de passagem para o seu filho. O nível de importância dessa cerimônia de passagem deveria ser comparado à importância que damos ao casamento. É incrível quando alguém passa para a fase adulta e encara todas as responsabilidades que ela traz. Nossos filhos sentem isso e deveriam ser reconhecidos por isso. Convivemos com muitos adultos imaturos hoje em dia, porque nunca tivemos atitudes sérias o suficiente para preparar nossas crianças para serem futuros adultos. Gente, qual é a importância de um rito de passagem? É o poder de afirmação. É dizer que é fazer com que nossos filhos entendam o que Paulo disse. Quando eu era criança, eu falava como criança, eu pensava como criança, mas agora que eu vim a ser homem, eu vim a ser adulto, né? Eu deixei as coisas de criança para trás. Mas quando não se tem um marco de passagem de uma fase para outra, além de não deixar claro para os nossos filhos
que eles estão crescendo, isso também dificulta os pais terem limites sobre as suas atitudes, né? Muitos adolescentes, por exemplo, eles têm conflito com seus pais porque os seus pais ainda os tratam como se fossem bebês, como se fosse aquela criança que não é capaz de tomar as suas decisões, que não é capaz de ter ali um relacionamento de confiança para os seus pais, né? Você vê que ali Jesus, aos 12 anos de idade, ele tomou uma decisão, ele foi para o templo. É interessante, né? Que choque isso não tomou, né? O dele acabou de comentar sobre os filhos dele que começaram a ter comportamentos que ele diz, poxa, isso não foi eu que ensinei, né? Eles aprenderam isso de alguma outra forma, ou faz parte da sua autonomia, do amadurecimento deles, enquanto pessoas. Então, dos 22 aos 25 anos, esses são os anos chamados de empoderamento. Por meio da formação que é relacionada com o trabalho, ou com a universidade, ou com treinamentos, né, no trabalho, ou preparando para o mercado de trabalho. A gente poderia falar aqui, né, seguindo a sequência dos anos, mas eu vou parar por aqui, né, porque não é possível que aos 25 anos de idade os pais não percebam que os filhos, né, já são donos dos seus próprios narizes. E aí eu quero falar exatamente um pouco sobre o poder da afirmação, né? Quando o Deira falou que ia trazer esse princípio bíblico baseado na vida de Jesus, eu pesquisei um pouquinho e eu encontrei algo muito interessante. O Bar Mitzvah é uma cerimônia de iniciação religiosa do menino judeu que, por acaso, tem atingido a idade de 13 anos, né? Então, a partir daqui, ele é considerado pronto para observar todos os preceitos religiosos. Bar significa filho e mitzvah, no hebraico, significa mandamento. Então, seria filho do mandamento. Existe também, né, o bat mitzvah, que é o equivalente para as meninas. Então, de acordo com a lei judaica, o menino ou a menina que completava, né, 13 anos, Jesus já estava partindo aqui para os 13 anos de idade, em seguida tornava-se responsável por suas ações. É permitido, por exemplo, fazer certos rituais religiosos. É capaz de participar em todas as áreas da vida da comunidade judaica, né? Atingir a idade do Bar Mitzvah significa se tornar um membro de pleno direito da comunidade judaica, com os privilégios e responsabilidades, né, que vêm com isso. Então, por exemplo, muitas sinagogas, muitas congregações judaicas exigem, por exemplo, que as crianças que vão, né, ao entrar nessa idade, né, do Bar Mitzvah, participe de um número mínimo de cultos de oração, do Shabá, né, de comemoração do sábado na sinagoga, estudem em uma escola hebraica, assumam um projeto de caridade ou um serviço comunitário, ou sejam membros e tenham um bom relacionamento com a sinagoga. É interessante porque é daí, né, dessa tradição judaica, que ainda hoje muitas igrejas evangélicas só batizam crianças a partir dos 12 anos de idade, né? Então, ao longo da história humana, em regiões distantes do globo, o fenômeno do ritual de iniciação masculina prevaleceu. Algumas culturas, como a cultura judaica, também têm esses ritos para as meninas. Eles são únicos para as culturas que os criaram, mas seus efeitos são muitas vezes idênticos. O ritual de iniciação, né, é visto como rito de passagem na vida de um homem e simbolicamente define o momento em que se deixa a infância para trás e torna-se homem ou mulher. Em muitas culturas, são testadas, por exemplo, a coragem, a força, a capacidade de um homem de fazer uma contribuição útil para a sociedade. E para as meninas, é a transição da infância para a mulher, né? Aliás, é interessante, você nunca parou para pensar por que os 15 anos, né, o aniversário de 15 anos das mulheres é cheio de requinte, né, tem valsa, tem toda uma tradição, né, que muitas famílias ainda hoje seguem, porque é exatamente identificando que aquela não é mais uma menina, agora ela está se tornando uma mulher. Então, ritos de passagem pode proporcionar fortes trampolins,
né, para a transição dos jovens por diversas fases. Eles podem ajudar os jovens a deixarem para trás a disposição de uma época anterior a adotarem uma abordagem mais madura para a vida, né? E finalizando aqui esse tempo, né, da aprendizagem, a gente quer sugerir 2 ritos de passagem, tanto para meninos como para meninas. Ritos que vão marcar a masculinidade e a feminilidade. Primeiro, é o rito da passagem da fase de casa para a fase de grupo, né? Como seu filho já está chegando ao fim dos anos de impacto do pai, né? Vamos lembrar que é a fase dos 6 aos 11, né? Então, lá nos 11 já está chegando nessa fase do final da fase de casa, do final dos anos de impacto do pai, né? Então, ele está deixando de ser menino para se tornar homem. Então, esse processo ele vai demorar pelo menos 10 anos. 8 anos em que ele vai, primeiramente, né, ou principalmente, aprender a se socializar, e de 2 a 3 anos em busca de identidade, quem eu sou na sociedade, né? Nos quais ele vai aprender principalmente a fazer escolhas certas. Então, precisamos enviar nossos filhos para essas fases, para garantir, né, intencionalidade, transição e crescimento. Então, sugerimos que isso deva ser feito com os meninos mais ou menos aos 13 anos de idade e para as meninas em torno de 12 anos de idade. E o outro rito de passagem, né, que marca essa fase de crescimento, de amadurecimento, que a gente quer deixar aqui como sugestão, é o rito de passagem aos 21 anos de idade, né, onde ele vai estar saindo dessa fase de aventura em grupo e ele, né, vai estar sendo enviado para a fase adulta. Preparar-se para o rito de passagem do seu filho ou da sua filha requer muita oração em primeiro lugar, tá, gente? Como o Deira comentou aqui também, requer intencionalidade. Qual é a lição que você está deixando? O que você quer fincar ali como princípio, tá? Exige discernimento e um bom esforço em estudar a palavra de Deus. Quando você, nesse rito de passagem, quer usar, por exemplo, algum tipo de símbolo bíblico, né? Por exemplo, lá, quando ele vai entrando na fase dos 13 anos, né, entrando nessa fase de grupo, um exemplo, você poderia chamar, por exemplo, para perto do seu filho, alguns outros homens de Deus, que também podem exercer influência sobre ele, como conselheiros, como bons amigos, e de repente você poderia entregar, né, a seu filho uma chave. Cada um desses homens poderiam entregar uma chave. Cada chave poderia simbolizar virtudes bíblicas que ele vai precisar para essa nova fase, como, por exemplo, a humildade, o perdão, né, que são desafios que a gente encontra na socialização, né, quando a gente vai para o mundo. Quando você chega, por exemplo, na fase adulta, no rito de passagem da fase adulta, você poderia utilizar outros símbolos para os seus filhos, né? Você poderia, por exemplo, trazer homens mais velhos como símbolo de sabedoria, né? De repente, você poderia entregar ali para o seu filho um mimo que possa simbolizar uma espada, por exemplo, simbolizando o quanto que agora ele deve ser guerreiro para vencer as batalhas da vida. E então, existe, né, várias formas de você marcar esse momento, tá? Uma coisa interessante, por exemplo, a partir lá, né, entre os 12 e 13 anos, a puberdade, onde o filho, né, está se descobrindo corporalmente, por exemplo, você pode presentear para o seu filho um barbeador, né? Agora você está se tornando homem, você vai aprender a fazer a barba, né? Olha como isso é marcante, né? Olha como isso marca a transição, né? Lá atrás você dava um carrinho, agora você está dando um barbeador, né? Por exemplo, ele pode receber, a menina pode estar recebendo, por exemplo, a chave da casa, né? Agora você tem a chave da casa para entrar, para sair, né? Então são simbologias que você pode utilizar. Ritos de passagem são muito importantes, isso marca a vida. Eu lembro, né, no primeiro dia de aula do meu filho, primeiro dia que ele foi para a escola. Então, eu, juntamente com a minha esposa, né,
a mãe dele, nós oramos com o nosso filho, abençoando o nosso filho para essa nova fase que ele estaria entrando na escola, no seu primeiro dia de aula, né? Foi um pequeno rito de passagem, né? Foi quando eu dei a ele a primeira Bíblia, né? Que ele agora ia começar a estudar, ele agora ia adquirir conhecimento, né? E também fizemos ele orar repetindo algumas palavras, né? E fomos até a escola, nós dois juntos, pai e mãe, né? Abençoamos o nosso filho na porta da escola, simbolizando que agora ele estava entrando numa nova fase, numa nova etapa, né? Então, quando você for fazer uma cerimônia de rito de passagem com seus filhos para marcar fase de crescimento e amadurecimento, eu vou te dar aqui algumas sugestões interessantes. Primeiro, você pode dar algum presente, né, que simbolize a personificação de valores, de propósitos que você pretende para o seu filho. Um valor fundamental, por exemplo, que pode reafirmar a masculinidade ou a feminilidade do seu filho, principalmente, né, no primeiro rito de passagem, ali entre os 12 e 13 anos de idade. Você pode, em segundo lugar, destacar as qualidades do caráter positivo do seu filho, né? Reforçar, afirmar, né, o que ele tem de positivo. Depois você pode considerar palavras proféticas. Claro que isso não pode ser forçado, isso tem que ser natural, isso tem que ter base bíblica, né? Tem que ser debaixo da direção do Espírito Santo, né? É importante você profetizar para os seus filhos, né, a bênção do Senhor, confirmar a identidade de gênero. Isso é muito importante no rito de passagem, né? Você pronunciar a bênção pessoal específica do pai e a bênção específica da mãe. Isso também é muito importante. E liberar, né, o seu filho para aventuras em grupo ou para a fase adulta, né? Ou seja, permitir com que ele comece a tomar as suas decisões e assumir as consequências dessas escolhas, né? Claro, como o Deira falou, não é abandonar a corda, mas né, que essa dosagem seja uma dosagem compatível com o momento atual. Atos simbólicos, como, por exemplo, ungir o seu filho, né, algo que traz muito valor, né? Passando para a fase adulta, por exemplo, você pode ordenar o seu filho, né? Olha, a partir de hoje você passou a ser, né, um soldado do exército de Cristo, né? Um cavaleiro do exército real do Senhor, né? Que vai defender a sua família. Então, são símbolos, né? Que são significativos. Então, isso vai ajudar seus filhos a terem atitudes mais assertivas, né? Ajuda o seu filho, né, de maneira clara sobre aquilo que você, enquanto pai, espera dele, o que a sociedade vai esperar dele. Lógico, não que ele vai sucumbir às pressões, né? Não é nada disso, mas como que ele vai poder melhor se posicionar durante esse tempo, né, durante essa nova fase da sua vida. E vai também trazer clareza para que você entenda, não, olha, aquele rito de passagem, né, já me avisa qual é o meu limite, qual é o cordão umbilical, até onde eu posso ir, né, já me traz um indicativo de que meu filho já não precisa mais ser carregado nos meus braços, mas agora ele já está caminhando ombro a ombro comigo, agora nós somos parceiros da vida, né? Então, é uma transição que vai acontecendo. Então, eu espero que com esse resumo aqui, né, eu tenha trazido um pouquinho mais de clareza para você entender, para você não ter tanto choque, né, quando você perceber que o seu filho cresceu, né, como que você pode agir, tá bom? Então, a gente vai passar agora por um outro momento, que é o momento da interação. Vamos começar aqui a discutir um pouco mais sobre isso. Você pode interagir com a gente também nos comentários, ou nos nossos grupos também, lá nos nossos canais no WhatsApp ou no Telegram, sobre esses assuntos, tá bom? Então, vamos agora para esse momento de interação. E aí, homem de Deus? Nossa, Rapaz, é um assunto que dá essa, pano para manga, né? muito bom, essas colocações aí, esse conteúdo que o pastor trouxe, muito bom, viu? Muito bom, eu quero ter acesso, é bom, quem quiser ter acesso, nos procura aí, que a gente tem o maior prazer de passar esse acesso. Muito É bom sobre verdade, é esse rito verdade. de passagem, né? Eu já tinha percebido
tido como eu tinha tentado trazer, né, mas de maneira desmiuçada, detalhada, bem formulada, né, foi ótimo a ideia. Realmente, eu acho que muitos choques acontecem, né, por não se compreender cada fase, né? E quando você me falou sobre o princípio que você ia trazer, eu comecei a orar e eu digo, meu Deus, que coisa. Aí me veio a memória, né? O rito de passagem, né? Marcos. É interessante porque a Bíblia fala muito sobre isso, né? Sobre os marcos. Demarcar as fronteiras, demarcar memoriais, né? Eu lembro que muitas vezes Deus vai falar assim, né, lá para o povo de Israel, quando os filhos de vocês perguntarem, né, o que é isso, ou por que vocês fazem isso, então vocês vão explicar, não, é por causa daquilo, é por causa, né, que o Senhor aconteceu tal milagre, então havia memoriais, então, e a cultura judaica, ela traz muito isso, né, os marcos, né, os memoriais, que vai marcar alguma situação que foi boa, que foi ruim, de milagre, de livramento, né? E a gente também tem isso. É uma pena que muitas vezes essa globalização ela vai retirando as particularidades culturais, mas nós também temos marcos na nossa cultura, né? Por exemplo, não é difícil você ir nas estradas e você encontrar uma cruz ali, né, uma pequena construçãozinha, ali está marcando que alguém se acidentou ali, que alguém faleceu ali naquela estrada, é um marco, é um memorial, né, e a gente deve resgatar, eu acho que essa prática dos memoriais, daquilo que nos traz esperança, né, daquilo que vai nos ajudar a sermos assertivos, né, com os nossos filhos. E você comentou algo muito interessante aqui, Esse rito que de que é ser o que é ser intencional e o diálogo, né? O problema é que, como diz o ditado, muitos vão vendo a banda passar e só assistem, mas não interferem na trajetória do filho de passagem. maneira decisiva, né? De maneira prática. Essa questão de rito de passagem, né, essa questão dos marcos, Deus ele dá muita ênfase na questão do tempo, né? Interessante que ele fala e sempre ele está falando sobre Abraão, Isaac e Jacó, né? Sou pai de Abraão, sou pai de Isaac, Jacó. Isso é passagens, né? Isso é tempo. E a gente vai ver para cada esse tempo de Abraão, o tempo de Isaac, né? Gerações, né? Foram impactadas ali, gerações foram abençoadas, foram orientadas através desses transição de tempo, né? E são ritos de passagem, né? É interessante fazer esse exemplo para nós. E dentro daquilo que eu falei sobre a importância do diálogo, primeiramente. Eu digo isso porque a gente se depara com muitos pais que chegam para nós sem saber, né, dizer por que o filho está agindo hoje assim, porque o filho é assim, aí a gente começa a conversar e vai entender que não teve diálogo, não teve conversa, né? Então, para ele foi uma surpresa ver o filho hoje assim, mas na verdade o filho já se comportava, já tinha aquele caráter, aquela personalidade há muito tempo, né? E talvez agora que ele veio entender sobre isso. Mas a falta do diálogo, a falta da roda de conversa, do sentar na mesa, do compartilhar do pão, né? E isso lá na frente vai deixar uma lacuna muito grande e, honestamente, muitas vezes mesmo é possível, não tem mais nem como tampar essa lacuna. Já se torna até perante na condição do pai e da mãe impossível, porque não foi observada, né, antes. Como eu falei, hoje eu vejo o comportamento dos meus filhos que, opa, isso não ensinei. A gente vai puxar o histórico da mãe, do pai, opa, de nós não tem isso, de onde vem? Né? E tem toda uma coisa envolvida. Então é aí que a gente vai perceber que, né, por mais que eu vou voltar para mim, por mais que eu tento, eu e minha esposa, nós tentamos
né, formular ali, dar o caráter, né, para os nossos filhos, organizar eles sobre a questão do caráter. Vai ter coisa que só, né, a corda distante de nós que vai ser moldado esse caráter, vai ser trazido esse caráter. Não está no nosso alcance. Eu questionando a mim mesmo, até mesmo a Deus, Senhor, como é que eu faço? Aí Deus me disse, não, tem coisas que é o próprio mundo que vai formular esse caráter. Agora, ele tem base para saber desse formato, né? E voltando para a questão do ser intencional, né? Precisamos ser intencional com o nosso filho, principalmente aqueles que estão ainda no nosso alcance, né? De juventude, na juventude, na adolescência, né? Criança. Precisamos ser intencional com ele, né? Qualquer situação que a gente observar, opa, já ali agendar um momento com ele, se possível na mesma hora ali, trazer uma orientação, trazer um segmento para aquilo, para ajudar eles. Verdade. Essa questão, né, de proximidade, ela é muito determinante, né, para conhecer o coração dos filhos. E vai ajudar a não perder o time, né? Como você falou muito bem aqui, de não perder o momento, né? De afrouxar a corda, de permitir com que eles comecem a ter voz, que eles comecem a tomar as suas próprias decisões na medida do possível, de acordo com aquela faixa etária. É claro que vai haver decisões que a criança ela não vai ter maturidade para decidir, porque são questões complexas da vida, mas é um treinamento, né? A partir do momento em que você permite que ela tome pequenas decisões, ela vai começando a criar essa habilidade na resolução de problemas, a lidar com as frustrações, a encarar as consequências. E o que eu vejo muito é a questão da alta proteção, como você falou, né? Muitos adultos hoje são inseguros porque tiveram pais super protetores, né? E eu não vou longe. Eu tenho pessoas da minha família, né? Primos, né? Não vou aqui expor nem citar nomes, mas eu tenho primos, por exemplo, que quando entraram dentro de uma casa, casados, não sabiam o que fazer, porque os pais tinham uma super proteção tão grande que a pessoa não ia até a esquina, na mesma rua de casa, por exemplo, comprar um pão para merenda. Não, porque não sabe. Não, porque, sei lá, a mãe fazia, o pai fazia. Não deixava a criança fazer, não deixava o adolescente fazer. E, de repente, a pessoa esteve casada e disse assim, bom, agora eu vou ter que comprar os mantimentos para minha casa. Eu começo por onde? Né? Porque nunca foi na padaria da esquina para comprar o pão, para ela mesma comer, por exemplo. Né? Pessoas que... Você citou uma coisa muito, muito icônica, quando você presenciou outra pessoa chamando a atenção do seu filho. Se a gente não ensina nossos filhos a encarar, a enfrentar esse tipo de situação, você imagina quando ele estiver no mercado de trabalho. O primeiro grito do patrão que levar, vai voltar chorando para casa, vai pedir demissão, não vai voltar mais no emprego, porque foi super protegido. Não foi preparado para encarar outras demandas, né? Esse mesmo, né? E é muito interessante quando a gente se depara com adultos, né? Que não tiveram esse processo e pegando a palavra sobre transição, sobre essas fases mudadas, não viver isso, né? Quando cresce, vai sentir falta. Aí vem um problema. Aí que está o problema, né? Então, que é pastor sabe como é que funciona isso nessa área do aconselhamento. É muito difícil, está totalmente ligado, né, esses adultos, infelizmente, com alguns problemas contínuos, que não conseguem solucionar aqueles problemas, está totalmente ligado à sua infância e à sua juventude também. Verdade, verdade. E um motivo assim que a gente vê muitos conflitos, né, entre os pais e os adolescentes
É porque eu, por exemplo, já atendi adolescentes que chegaram a falar isso para mim. Não, mas é porque a minha mãe não confia em mim. Mas qual é a razão dessa desconfiança? Ah, porque a adolescente ela dava motivos para desconfiar. Nem sempre é. Às vezes, a falta de confiança é porque não foi gerado um relacionamento de proximidade. Às vezes, o pai e a mãe não conhecem o coração dos filhos, e por não conhecer, por não ter cultivado essa proximidade lá atrás, então ele não confia, né? Ou subestima o amadurecimento do filho, né? Por exemplo, eu atendi uma situação de uma menina que fez o que não devia fazer e a mãe chegou, né? A família como um todo chegou falando assim: ah, não, mas ela foi induzida pelo namorado. Eu digo, não, ela sabia o que estava fazendo. Apesar dela não ser maior de idade, mas ela sabia o que estava fazendo, ela não é mais criança. Então, enquanto, né, a família ainda pensava que a criança, né, que a adolescente era inocente, que não sabia, né, o que era se deitar na cama com um homem, a menina já tinha ido e voltado. Né? Então, subestima, principalmente hoje, né, as mudanças culturais. Você citou algo aqui muito pertinente, que a nossa época, né, você via aí, por exemplo, meninas que tinham, sei lá, 17, 18 anos, que ainda brincava de boneca, né? Ou você, meninos, né, que na nossa época queria ser jogador de futebol, né? Era a única coisa que a gente conhecia. Mas, hoje, né, a erotização, o acesso à informação facilitado, né, o acesso ao aparelho de celular, à internet, né, a própria escola que está trazendo esses assuntos, né, seja numa disciplina ou nos temas que eles chamam de temas transversais, mas está batendo na porta cada vez mais cedo das nossas crianças, né? Tanto que é muito interessante, por exemplo, quando eu citei aqui sobre que, espiritualmente falando, aos 8 anos de idade, a grande maioria das crianças, de forma geral, ela já tem uma maturidade espiritual, ela já sente o impacto das questões espirituais, tal como um adulto. E é interessante por quê? Porque até hoje, né, muitos pastores ainda batem o martelo, não, eu só batizo nas águas quando tiver 12 anos. Eu já abandonei essa regra, eu já afrouxei essa regra, digamos, já faz algum tempo. Então, o que eu levo em consideração? Não é que eu estou batizando criança, não é isso. Mas o que eu levo em consideração? Quando tem criança que por acaso expressa o desejo de se batizar, eu passo uma peneira de 3 etapas. A primeira é conversar com os professores do departamento infantil da igreja, para entender um pouco como é que está acontecendo a vida espiritual daquela criança. Depois eu chamo os pais, mesmo que não seja da igreja, né, ou sendo da igreja ou não, eu tento conversar com o pai, com a mãe, para entender como que é o amadurecimento daquela criança em casa, na escola, como que está a vida daquela criança. Depois eu tenho uma conversa sozinho com essa criança, sem interferência do pai, da mãe, sem interferência dos professores, para tentar discernir o mais próximo possível que percepção ela está tendo a respeito da vida com Deus, a respeito da vida em Cristo. Então, depois de todo esse apanhado, de toda essa investigação, essa observação, essa entrevista, né? Aí, então, a gente chega a uma conclusão. Não, essa criança, ela já tem maturidade suficiente, embora ainda não tenha 12 anos, mas ela tem maturidade suficiente para encarar as águas do batismo. Mas já houve casos, por exemplo, de eu estar com criança de 11, 12 anos de idade, que a criança não entendia nada, não tinha nenhum tipo de maturidade espiritual, não tinha nenhum tipo de preparo intelectual, emocional, para entender o que significa um batismo nas águas. Então eu disse, não, vamos trabalhar mais um pouquinho aqui nesse discipulado, talvez vamos esperar o próximo batismo, ou talvez o próximo ano, talvez ela esteja pronta. E a gente foi acompanhando isso mais de perto, porque às vezes também vai ter aquela criança que ela quer batizar por empolgação.
né? Ah, porque eu vou estar ali na piscina, eu vou tomar um banho, ou porque viu o coleguinha fazer isso e ela quer fazer isso, mas ela ainda não tem a percepção necessária. Então, eu ainda encontro muito igrejas que ainda tem essa coisa muito rígida. Não tem 12 anos, então não batiza. Então, não é necessariamente a faixa etária, né, a idade especificamente que vai decidir, mas como é que anda esse amadurecimento intelectual, emocional, espiritual, que às vezes não está diretamente associado, não acompanha o ritmo da idade, por exemplo, né? Então, como é que você vê essa questão? Então, né, eu vou até pegar aqui uma conversa que minha esposa me trouxe, né? Essa semana, a professora do Noah, o Noah tem 5 anos e 7 meses. A semana, a professora chamou a minha esposa para falar que o Noah, mais outros menininhos, o Noah é um dos mais velhos da turma, que tem 5 aninhos, até 4 anos, alguns meses, falando sobre política. Né? Ele está falando sobre política. Né? E Olha, o Noah, não é orientado, não é orientado sobre política. Ele sabe, né, as decisões dele, as decisões minhas e da mãe dele sobre política, na verdade. E eu pergunto, eu vou esperar, honestamente, eu vou esperar 12 anos para batizar o Noah? Não, porque eu sei do potencial dele daquilo que ele tem entendido. Né? Inclusive, o Daniel Filho vai fazer 8 anos agora no final do mês, mas a gente já iniciei com ele um estudo sobre o batismo. Ele vai estar se batizando agora, né, de novembro para dezembro, com seus 8 anos, porque ele tem um entendimento do batismo. Agora, tudo que isso está maravilha. relacionado à aproximação, ao diálogo, à conversa. Eu sei porque eu estou dialogando com meus filhos, estou próximo, né? Então, para muitos pais é surpresa como você entrou no assunto, né, de filhos virem trazer um problema, mas achando que ele é inocente daquele problema. Não, né? Você Eu imagina, sei que ele está passando. a menina que eu cheguei a citar aqui, ela já tinha 16 anos. Acho que a menina de Poxa, 16 anos, na época de hoje, ainda é inocente. não tem como. Infelizmente, não tem como. Essa é a verdade. Né? Essa é a verdade. Não tem como. Inocente é os pais, né? Exatamente. Né? Para não dizer, né, outra expressão, mas a nossa falta de aproximação, né, com os nossos filhos vai nos surpreender mesmo, vai nos deixar de boca aberta, né, por alguma decisão deles, por algum comportamento deles. Mas para os amigos, para outras pessoas não é novidade, né? Então, tudo está relacionado a isso. E sobre, né, a questão do batismo, realmente foi trazido para a igreja brasileira, né, um tipo de padrão de batismo, né, e entendo, concordo, mas realmente precisa ver que não é bem assim. Né? Se eu, como liderança eclesiástica, tenho acompanhado as ovelhas e vejo as crianças, né, com a idade já nesse entendimento que é possível, aí se desenvolve ali um tempo com ele, como o pastor em três momentos, né, e o discipulado é o importante mesmo, né, é a chave mestra, vai levar ele ao batismo, né? Mas isso faz parte do processo do crescimento dele, né? De decisões e crescimento espirituais também. Verdade. Então, tudo está atrelado ao perceber que meu filho está crescendo, né? Está atrelado a o meu relacionamento com ele. Como é que você percebeu? Aliás, como é que você percebeu? Não, como é que você reagiu quando você começou a perceber comportamentos que não tinham vindo nem da sua parte, nem da sua mulher, e de repente você viu seus filhos terem outros comportamentos que você, né, Pois se é, surpreendeu? Como é que você reagiu assim? no primeiro momento tem aquela coisa do homem e aquela coisa da mulher. Isso é da tua família, isso é da tua família, né? Mas só que a gente não expressa isso, né? A mente é trazer, não. Aí, opa, não, esse pensamento não é lógico, né? Bora aqui tentar desmiuçar, né? Aí a gente trabalha com fundamento, a gente vai
puxar algumas linhagens, né? Para tentar entender alguns comportamentos, algumas linhagens familiares, né? Aquela genealogia da família, tanto a parte paterna como a parte materna. A gente consegue chegar a algum denominador comum, mas às vezes você vai até no possível da última linhagem, mas não consegue diagnosticar, né, da onde surgiu esse tipo de comportamento. E para quem está próximo, vê que não tem influências de redes sociais, não tem influências da tecnologia. Para quem está próximo também, quando percebe isso, não tem, meu Deus, da onde? Né? Então, a gente pode ter, quando a gente pode ter algumas respostas, mas falando da minha parte, eu não tive nenhuma dessas respostas, né? E foi o próprio Deus me disse que tem coisas mesmo, que é o próprio Deus que vai moldar esse caráter nele, né? Quando ele estiver fora do meu alcance. Aí está relacionado muito ao temor do Senhor, né? Porque a minha integridade com Deus, né? Algumas pessoas podem até especular que eu sou uma pessoa parecida, que tenta estar próximo de Deus, mas a minha integridade com Deus, só quem vai saber é Deus, né? A minha Verdade. integridade com eles. Quando ele viu a integridade de Noé, quando ele viu a integridade de Ló, de Jó, né? Só Deus via. Então, é interessante que Deus foge a situações, né, que vai moldar essa integridade. Então, vai ter situação dos nossos filhos que a gente vai tentar puxar de duas maneiras da onde vem esse comportamento, mas quando a gente traz eles para dentro de um contexto bíblico, com o ensinamento do Senhor, o próprio Deus vai tratar ele, né, quando ele estiver, né, fora do nosso alcance, quando a corda estiver não solta da nossa mão, mas distante. Então, quando eu percebi, eu fui no caso, né, quando eu tenho percebido isso, Deus tem me trazido paz sobre isso, né, porque a gente fica até sem ter, posso dizer, diálogo para aquilo, né, diálogo para aquilo. Mas, Cortaram o alguns, cordão. Sim, pode concluir. alguns comportamentos, né, porque já falamos disso, eu falo sempre isso, né, do zero, né, sabemos disso, muito bem. Do zero, né, seus 7 aos 8 anos é aquela formação de caráter, né, aquela formação de estrutura, de personalidade. O pai, somente o pai, o macho, o homem, tem que estar presente ali. Né? Ah, mas eu trabalho direto, mas então bora organizar essa agenda aí, precisa se organizar. Tem que estar, né? A mãe, ela vai ali realmente trazer orientação, mas é o homem que tem que estar presente ali. Né? Por isso que é muito difícil a gente lidar com muitos adultos, porque a maioria não teve a presença do pai, né, na sua infância. E foi moldado um caráter, e a mãe, ela é autoprotetora, né, por natureza, né, mas ela vai saber lidar com isso também, mas muitas mães, às vezes, não dá, o pai não, já é um pouco mais aberto. Então, muitos filhos é criado nessa autoproteção das mães, né, aí que a gente, que o pai precisa estar muito próximo nisso daí. Então, quando a gente não consegue ter uma resposta naquilo que estamos acompanhando, né, a gente vai fazer as linhagens familiares, quando não consegue fazer na linhagem familiar, a gente vai ver na escola, no curso, ou também na internet, e também não consegue encontrar a resposta, aí vai para o Senhor, porque ele tem algo para dizer. É verdade, verdade. Cortar o cordão umbilical é necessário, né? Porque nós vamos ter aqueles dois extremos, né? A gente tem aqueles filhos que, por um lado, querem cortar o cordão umbilical antes da hora, né? E às vezes, quando isso acontece, geralmente porque não existe uma estabilidade dentro do lar, né? Ou não existe realmente um laço bem firmado entre os pais e filhos, e aí nessa fase de grupo, né? Falsos amigos ou más influências acabam arrastando o filho, né? Para outros caminhos. E a gente tem o outro extremo,
que é os pais que não querem largar de jeito nenhum, né. Eu já vi casos de pais, por exemplo, que os filhos casam, mas eles fazem questão de que os filhos ainda morem com eles, inclusive com Uhum. genro, com nora, né, em vez de permitir com que eles, né, saiam do ninho, né. Eu conheço hoje, jovens adultos que não casaram devido à superproteção e à extensa, interferência da mãe, por exemplo, né. Aquela mãe dominadora, controladora, manipuladora, que quer o filho só para ela, né. E a gente sabe que tem um ditado que em alguns momentos se aplica e nesse contexto da minha fala se aplica e a gente cria filhos para a vida. A gente não cria filhos, né. Aliás, na realidade, nós como cristãos criamos filhos para a eternidade, né, mas humanamente falando, eles precisam encarar a vida, eles não vão ter a gente para todo sempre, a gente vai passar e eles vão continuar, né. E como será na resolução de problemas, como será nas situações que eles enfrentarem, quando não estiverem mais conosco, quando nós não estivermos mais aqui nessa terra, quando já tivermos partido. Então, às vezes, tem gente que quer ajudar, mas que atrapalha. Eu conheço jovens adultos assim, que hoje sentem a dor da solidão, sentem a dor de ainda não terem casado, né? Os pais já estão, né, bem idosos, já estão quase que, né, na reta final da vida, mas não solta o cordão umbilical. Não, você não vai casar, você tem que ficar aqui comigo, você tem que, né? Todo namorado que a filha teve botou para correr porque, né, na minha bebezinha, na minha menininha, né? Então, assim, é algo disfuncional, né? Não é saudável, é algo disfuncional, né? Então, entender, né, essas fases. Inclusive, uma das situações assim bem complexas é quando eu tive que ministrar o seguinte, que os filhos eles devem obediência aos pais até determinado ponto. Vai ter um determinado ponto em diante em que ele passa apenas a ter a honra, o respeito, o conselho, né? Mas vai chegar um momento que você não vai mais poder. Imagina seu filho, né? Como adulto, você vai chegar e dizer assim: não, Daniel, sente aqui e ponto final. Não, vai chegar um momento em que ele já vai ser dono do seu próprio nariz, vai tomar a decisão dele, não interessa o que você ordene para ele, né? Então vai chegar um momento que ele não vai mais cumprir a ordem, ele vai ter o respeito, ele vai ter a honra, né? Mas ele não vai mais dever aquela obediência, até porque ele vai constituir a sua própria família, ele vai chefiar a família dele e ele vai guiar a família dele de acordo com as suas próprias decisões. Daí a importância de nós, vai chegar um momento em que nós vamos passar a ser conselheiros, né? Não simplesmente aquele que vai poldar ou limitar, mas vamos ser aqueles que vão estar ali naquela posição de conselheiros. E eu gostei muito da sua fala quando você diz que conselho não tem prazo de validade, né? Então, tem muita gente que tem dificuldade de entender essa parte, né? Que o filho ele não vai dever obediência aos pais pelo resto da vida, né? Vai chegar um momento que ele vai dever a honra, o respeito, o cuidado, mas as decisões ele vai tomar, né? Então ele não vai ser mais aquele menino de recado. Eu acho que a minha imagem travou. Tá me ouvindo, pastor? Pronto, agora Sim, estou voltou. ouvindo. Isso. Pronto, é isso mesmo, né? Eu vejo, eu vejo adultos hoje com dificuldade de relacionar com os pais, né? Porque não foi criado um vínculo na infância. Aí, às vezes, procurar orientações na qual que o próprio pai poderia dar, ou a mãe, né? Mas é como a gente tem enfatizado aqui, está relacionado a tempo de conversa, a diálogo. Aí a gente vai perceber nossos filhos crescendo. Algumas situações vai ser um susto para nós, mas saberemos lidar. E é aí onde voltamos à mesa, né? Porque anotei aqui muitos pontos da sua fala e eu acho que não tinha maneira melhor de concluir do que reforçando esse princípio da mesa, né? Uma família que senta à mesa juntos é uma família que se olha no olho, né? É uma família que
abre o coração, é uma família que investe tempo de qualidade um no outro, né? Então, não deixa isso passar, né? É importante, né? Se não for uma mesa física, literalmente falando, faz uma rodinha no chão, né? Bota as cadeiras em círculo, mas esse tempo de assentar-se, né? Esse tempo de ter troca, né? De coração para coração, isso é essencial, isso faz parte do ser intencional, né? Para começar a perceber a, a personalidade dos nossos filhos, né? Começar a perceber o processo de transformação do Espírito Santo de Deus na vida deles, como eles estão sendo influenciados por essa cultura ímpia na qual nós vivemos e como nós podemos dar uma resposta à altura no tocante, né, de orar, de aconselhar, de batalhar espiritualmente pelos nossos filhos, né? Que assunto maravilhoso, né? Fico imaginando ali a surpresa de José, de Maria, quando viram que Jesus já não era mais tão dependente deles, né? E tinha já muito definido na cabeça dele, né? A resposta, né? O que vocês me procuravam? Né? Onde mais eu poderia estar a não ser na casa do meu pai? Por acaso vocês não sabem que eu deveria tratar dos assuntos do meu pai? Né? Então Jesus ali já estava tendo uma noção clara da sua missão de vida, que era agradar o seu Pai Celestial. E isso mostra que a fase de casa, né, foi um momento bem feito, né, com boa semeadura, com boa edificação, e ali Jesus entrando nessa fase de grupo, da influência dos amigos, mas estava ali com a sua identidade muito bem clara, muito bem definida, né? Glória a Deus. Será que... Bom, sua imagem travou, mas veja se eu consigo te escutar. Bom, eu acho que ele está com um problema aqui. Não sei se ele me ouve, mas tenta sair e entrar de novo. Pode ser a internet que está travando, né? Deixa eu verificar aqui para ele tentar sair e entrar de novo, né? Olha, ele saiu. Inclusive hoje, né, a fala dele bem dinâmica, né? Com a presença ali dos meninos, com a presença ali dos filhos, né? Bom, eu não sei se ele vai conseguir voltar. Nós já estamos nos aproximando do final da nossa live. Quero agradecer você que esteve conosco, quero agradecer, né, você que interagiu conosco até aqui. Eu espero que a gente tenha contribuído, né, para esclarecer melhor, né, essa questão da fase de crescimento, de maturidade dos nossos filhos. E vamos orar, né? Nós não podemos deixar de orar, né? Eu não estou conseguindo mais aqui contato com ele, eu não sei se a internet dele caiu, eu não sei, né? Alguma coisa deve ter acontecido, mas daqui a pouco a gente deve estar falando mais uma vez. Então vamos orar. Quero colocar a sua vida diante de Deus. Nunca é tarde para você pastorear o coração dos seus filhos, tá? Talvez até aqui, talvez as coisas não foi bem assertivas, talvez não foi bem eficazes, mas não desanima não. Enquanto estamos no dia chamado hoje, é tempo de recomeçar. E é para isso e é por isso que a Conexão Pátria existe. Para que nós possamos estar nos ajudando e orando uns pelos outros. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo tão maravilhoso, esse tempo tão especial. Te peço que o Senhor abençoe cada um daqueles que nos acompanham, te peço que o Senhor
no nome de Jesus, olhe para aquele pai, para aquela mãe, que não está sabendo compreender bem a fase que seu filho está vivendo, não está sabendo lidar com as novas situações, com as novas demandas, mas que o Senhor traga, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, a clareza, a sabedoria, o discernimento, que o Senhor traga entendimento. Como está escrito na tua palavra, que o teu Espírito é aquele que convence o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Visita cada casa, cada lar, cada família, que haja, meu Deus, em nome de Jesus, um grande agir, um grande mover do teu Espírito Santo sobre todos aqueles que estão conosco, Pai. Deus, no nome de Jesus, nós te pedimos isso, nós clamamos por isso, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Olha aí, conseguiu voltar. Amém. Peço perdão, deu um problema aqui. Amém. Glória a Deus, tá bom? Tranquilo, tranquilo, graças a Deus. Então, eu ia pedir para você fazer a oração, mas pode orar também, não tem problema. Você trouxe o princípio, né? Amém. Vamos orar por aqueles que nos acompanham. Amém. Sempre é bom ter você conosco, né? A gente constantemente tem esse momento, uma vez por mês, último segunda-feira de cada mês. Mas você que entrou a primeira vez, nos acompanha aí, já tem muitas lives gravadas, também tem momentos presenciais. E a proposta é essa, é a gente tentar nos ajudar uns aos outros sobre como, né, dar o melhor para os nossos filhos. Tá bom? E vai compartilhando. Eu vou complementar e confirmar e afirmar a oração aqui do pastor São José. Amém. Amém. Fazinho ainda continuando em oração, te louvamos por tudo que tem feito a nosso favor. Obrigado pelo entendimento que tu nos dá, Senhor, através da tua palavra, sobre como proceder com nossos filhos, Pai. E hoje falamos sobre quando percebemos que eles cresceram, já estão grandes, quando crescem. Para a maioria de nós é um susto, alguns comportamentos, algumas decisões que eles tomam, algumas ideias diferentes, na qual nós não conhecíamos. Mas, como foi falado durante todo esse tempo, tudo está associado, está ligado a tempo de relacionamento, tempo de qualidade, tempo de comunhão, a sentar na mesa. Então, eu oro, Senhor, para que nós, pais, Senhor, nós, mães, possamos, Senhor, ter esse tempo com nossos filhos. Abrir mão, muitas vezes, de um trabalho, de uma hora extra de exercício, Senhor. Muitas vezes é o trabalho de casa, muitas vezes até mesmo o celular, até mesmo na igreja, o ministério da igreja que nos ocupa tanto, né, esquecendo dos nossos filhos. Então, podemos ter tempo de qualidade, tempo de conversar, para perceber nos nossos filhos, Senhor, coisas que somente é possível resolver, Senhor. Então, nos ajuda a priorizar esse tempo. Eu oro mesmo por cada pessoa que estão conosco, Senhor, oro pela vida do pastor São José, eu oro pela minha vida, os demais pastores. Nos ajuda, Senhor, a dar, Senhor, aquilo que tu tem de melhor para os nossos filhos, Pai. Em nome de Jesus. Assim, a nossa oração por esse tempo nos faz perceber que eles estão crescendo, sim, Senhor, mas não deixe passar nada fora dos nossos olhos, naquilo que nós não podemos ajudar, segundo o teu coração. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Então, ficamos por aqui. É sempre bom ouvir aqui o nosso amigo Deira falando coisas tão maravilhosas, trazendo um princípio tão pertinente, né? Sempre bom também ter vocês conosco. E lembrando, esperamos vocês no nosso próximo encontro, que já está marcado, né? Última segunda-feira de novembro, às 20 horas. Esperamos você. Logo, logo nós estaremos divulgando aí nas nossas redes sociais qual vai ser o próximo tema. Deus abençoe, no nome de Jesus. Boa noite a todos, um abraço. Até mais, pastor. Amém. Rapaz, Deus abençoe. Abraço nos meninos aí na família. Mesmo.